é com muita satisfação que eu agora chamo o nosso primeiro palestrante. O nosso primeiro palestrante é o Vanderlei Bastos. Ele é Facilitator Talks Friction Technique de Gra. Vanderlei, você vai apresentar para nós um tema extremamente interessante, que são novas tecnologias e soluções relacionadas à união de componentes em carrocerias. Por favor, seja bem-vindo. O tempo é seu agora. Muito bem, obrigado. Eu quero convidar você a ficar em pé agora sobre os seus pés, se você consegue. Só se você conseguir, senão está perdoado. Depois do almoço, normalmente, o sangue vai para o seu estômago para cuidar de um papel importante, certo? E o que nós vamos fazer aqui agora é um pequeno exercício que eu quero te desafiar a seguir, que é o seguinte: encher o seu pulmão ao máximo que você puder, porque normalmente a gente tem respirações curtinhas, especialmente quando está secando o olho na tela ou na câmera. Então experimenta aí a extensão do seu pulmão. Vamos lá? Mais uma vez. E porque você está aqui nesse núcleo de difusão de conhecimento incomparável, eu quero que você agora inspire uma terceira vez. E aí, quando você for inspirar, você vai dizer o seu nome, porque você é único e ímpar, com força, sem timidez, porque engenharia não combina com timidez, ok? Então, vamos inspirar agora, e no final, retenha e diga o seu nome o mais forte que você puder, ok? Vamos lá então. Uau! Muito bem, que resposta! Muito bom. Olha, muito bem, eu vou ficar aqui na frente, vou tentar não ficar atrapalhando tanto o conteúdo visual, mas eu quero realmente reconhecer você. Nós falávamos ainda na hora do almoço que é uma pena que os engenheiros, especialmente aqueles que teriam condição, que estão estudando, vir aqui ganhar uma pílula que o astronauta consome, porque é a figura que eu encontrei para descrever esta quantidade de informação ouro que foi trazida aqui até agora, certo? Então, com um certo temor, eu quero te pedir para ser tolerante comigo, porque o nível, a barra está estabelecida muito alta. Então, me acompanhe, por favor, que nós vamos agora, depois desse nosso tempo, nós vamos ter uma noção da utilização do clenching em chapas de aço, inclusive os de ultra alta resistência, e a inserção de elementos funcionais, por conformação, também em aços de ultra alta resistência, ok? Mas por que eu pedi para que você respirasse grande? Porque às vezes a gente perde a referência dos aspectos triviais da vida. A cota de oxigênio está paga, certo? E às vezes a gente não se dá conta. Vocês têm ideia de quantas pessoas estão vinculadas a acidentes de carro anualmente, considerando os dados compilados pela Organização Mundial de Saúde? É isso mesmo. É absurdo. Acidentes de trabalho, nós temos 2,3 milhões de pessoas anualmente. E mortes relacionadas à poluição externa, nós temos mais de 4 milhões de mortes. O oxigênio, que nós acabamos de usar aqui generosamente, ele é necessário, e por isso a oxigenação das mentes aqui, no sentido de virtualização, de uso de novas tecnologias, de trazer para o Brasil aços ultra alta avançados, é determinante, para que nós possamos juntos minimizar os dois aspectos, tanto a questão de acidentes de veículos, quanto a emissão de gases da combustão. E o peso dos veículos, ele está absolutamente atrelado, isso é dominado, à emissão
de CO2. Porque você tendo, por exemplo, o ar-condicionado ligado, você tem um incremento em torno de 3 a 5% de emissões. Se você botar o Vanderlei no banco traseiro do seu carro, você vai ter um incremento de mais uns 5% de emissão de CO2. E assim sucessivamente. Os carros eles precisam ficar mais leves para que a produção de CO2 seja minimizada. Não é novidade, né? Esse modelo gaiola da BMW fez sucesso lá nos anos 40, disputando campeonatos de velocidade. A Porsche fez um veículo extremamente leve para comemorar os seus 50 anos de aniversário. E a Audi, já em 85, fazia o tal A8 de alumínio. Há dúvidas se eles conseguiram ganhar dinheiro com esse carro. Mas isso é um outro aspecto aqui, o fórum é engenharia. Concordam? Sim. Muito bem. Então, acompanhando aqui com vocês, majoritariamente nós vamos olhar para a questão da economia de energia. Por quê? Quando eu uso tecnologias que são mais econômicas no sentido de processo e econômicas em demandar energia em si, a pegada de carbono, para usar um aspecto que todos vocês estão bombardeados regularmente, ela é diminuída em todo o ciclo de vida do veículo. Tá? Uso menos material porque tenho menos energia envolvida e desta forma a construção leve propicia que você emita menos CO2. Neste caso, este projeto da União Europeia tem como meta, muitos de vocês sabem, uma redução de 55% ao menos da emissão de carbono até 2030, em todos os aspectos, e a neutralidade por volta do ano 2050. E desta forma, a gente sabe que existem alguns recursos, né, em alguns aspectos do veículo, seja ele qual for o veículo, mesmo um veículo elétrico, nós continuamos tendo consumíveis e tendo peças estampadas e tendo running light, caixa de bateria, assim por diante, que envolvem aspectos relevantes para esse tempo aqui, né, para esse simpósio. E aí, quando a gente fala em simpósio, vai lá para a Grécia Antiga, era de fato uma troca de ideias de alto nível que eles faziam, e cada um trazia o seu ponto de vista sobre diversos aspectos, e eles bebiam enquanto isso. O que será que eles bebiam? É uma pergunta interessante. Né? Será que eles já tomavam cerveja, tomavam vinho? O que será que eles tomavam? Porque o CO2, ele não é de todo a desgraça do planeta. Sem ele, não haveria cerveja, por exemplo. Só para fazer uma meia-culpa aqui com o CO2, tá bom? Nesse caso, isso aqui um dia vai ser uma carroceria. Como transformar essas peças numa carroceria? Exatamente esse é o nosso ponto. Duas tecnologias específicas: a união de chapas a frio e a inserção de elementos funcionais. A Tox, ela tem essa tecnologia, domina, está presente em diversos veículos aqui, por exemplo, na F-150, vocês viram, existe um número expressivo de clenching, porque a união de materiais dissimilares, por exemplo, ela é um desafio insuperável para a solda. Alguém me fale, por favor, vamos soldar uma liga de alumínio de alta resistência com um aço de alta resistência. É só um desafio retórico, claro, né? Mas na prática é possível fazer a conformação de dois materiais com estas características, por meio de um clenching. O clenching, ele é o resultado de uma cavidade intencional de matriz e uma punção também intencional. E a força aplicada sobre estas duas chapas, em alguns casos 3, em outros casos muito mais, existem alguns negócios ainda que estão sendo aprimorados e depois vão ser divulgados publicamente, mas eu posso falar nesse ambiente fechado, de muitas camadas de folhas envolvendo veículos elétricos, certo? Mas eu queria que você atentasse aqui comigo nessa região.
na prática, nós temos uma ancoragem e, por conta da conformação, esse material vai fluir para dentro da cavidade da matriz e vai criar uma interferência entre esses dois materiais, sem adicionar todas as variáveis que nós conhecemos do processo térmico. Não existe essa variação que o processo térmico adiciona. Portanto, já é de domínio das engenharias que uma união a frio se comporta muito melhor, de forma muito mais previsível num ensaio de fadiga, quando comparada a uma união que envolve o processo térmico. E aí a zona afetada pelo calor vai dar a base para essa minha afirmação. Então, conceitualmente, você tem no clinching, que é fornecido por algumas empresas, né? No mundo tem algumas empresas, você tem alguns aspectos importantes para você atentar. Que seria a dimensão final, cada um chama essa área aqui de uma forma específica, né? Esse material é do pessoal da DVS, e você tem alguns outros aspectos, como o diâmetro do condução, você tem aqui o diâmetro da cavidade da matriz, e todas as informações aqui contidas, o propósito é que você tenha um ancoramento mais adequado possível, sem fragilizar, por trinca ou algo assim, a conformação final. Basicamente isso. E de posse destas informações, você empiricamente busca o que é excelente para isso, e aí vai se ter uma união previsível, porque você transfere para as propriedades mecânicas do material a responsabilidade para responder da mesma forma ou com uma variação muito sutil qual é o esforço para cisalhar, qual seria o esforço para destacar. Então é mecânica transferida para as propriedades do material escolhido. Muito bem. O modo de falha, né, ele pode ser categorizado desta forma. Você tem uma ruptura completa do pescoço, uma ruptura com deformação plástica. Eu peço desculpas aqui pela qualidade da imagem, se você não consegue ver aí de trás, mas depois esse material certamente fica disponível para vocês, se vocês quiserem um pouco mais adiante nessa conversa. O deslizamento puro e a ruptura parcial do pescoço. Neste modo de falha, isso é tudo o que pode ocorrer num clenching. E um conjunto de punção matriz normalmente vai durar aí com materiais triviais na montadora em torno de 300.000 uniões, sem setup. Então, para ter uma ideia de grandeza, eu faço a conformação, chego no ótimo e depois eu rodo a minha célula por 300.000 ciclos, tendo uma ideia muito clara do que encontrar se eu for fazer um ensaio prático de destacamento e cisalhamento. Além disso, quando eu confiro a medida X, ou a dimensão final, e ela está de acordo com o que foi preconizado no início, eu consigo seguir usando aquele conjunto de punção e matriz sem ter que trocá-los, sem ter que substituí-los. Por quê? A conformação pressupõe exatamente as mesmas dimensões, a mesma força aplicada, o mesmo conjunto de punção e matriz, mesma cavidade da matriz, mesmo material, vai se comportar basicamente da mesma forma, tirando a variação da usina. Okay? Muito bem. Esta é a variação, uma amostra do que se tem em termos de ferramentas para fazer o clinching. Está tranquilo, é bem fácil de você escolher o que você pode. E aqui é uma amostra, existem outras, porque a cobertura, o desenho da base da matriz, se vai ter anel, se não vai ter anel, se o punção é cônico, se a ponta do punção é cônico, se a matriz é bipartida, se ela é tripartida, se ela tem lamelas móveis, isso tudo vai influenciar nos resultados. Por exemplo, se eu tenho uma matriz em que eu faço um corte, um cisalhamento na chapa, diminui muito a força necessária para fazer um clinching num material de alta resistência. Porém, eu tenho uma face exposta da seção dessa chapa. E a corrosão pode ser por ali, né, o início dela. Ah, mas eu vou ter
pré-tratamento, pintura, etc. Verdade. Mas ainda assim, quando você tem um cesariamento, você indica onde vai nuclear a sua ruptura do conjunto. Muito bem. Então, para facilitar a compreensão, eu queria compartilhar com vocês aqui alguns modelos, resultados do que é a cavidade da matriz. Nesse caso aqui, são 12 milímetros. São 12 milímetros. Essa espessura de cima 5 e a de baixo 7. E esta cavidade da matriz são 20 milímetros. Ok, você vai dizer cobre é suavão para conformar, porque sim, certo? Mas nós temos ainda temos aço inox, temos misturas de material, por exemplo, bronze com alumínio ou cobre também pode ser. E essa imagem está um pouco mais escura, mas aqui também é uma outra combinação de aço inox de mais alta resistência. Então, além disso, eu poderia montar neste aço inox um alumínio, ou montar nele uma chapa de cobre, se eu quisesse, porque tem a ver com conformação, e vocês viram a maravilha que é só a simulação, imagina a prática de experimento empírico, para chegar-se ao que é ideal em termos de desenho. Qual desenho? Esta linha é que vai dar o ancoramento entre as duas chapas, certo? E aí, se você estiver no mercado e quiser identificar qual é o tipo de matriz que está sendo usada, a melhor forma é você realmente procurar o fornecedor daquela solução, e dessa forma ele vai te indicar qual é a matriz, qual é a função. Tem que ter um relatório que normalmente os fornecedores propiciam e assim por diante. E aqui um exemplo clássico, de uma união de um material de 0,6 de espessura com uma outra chapa de 1,5 de alta resistência. Esta experiência, ela é uma experiência porque é muito difícil você pegar um médio carbono e permitir que a conformação dele crie um ancoramento adequado numa chapa de alta resistência. Mas não é impossível, em breve vocês vão ter notícias. Para facilitar a sua vida, aqui a gente tem como basicamente se designa função e matriz dos diversos, de 3 deles pelo menos, 3 players no mercado, certo? Existe, é uma sopinha de números, mas está sintetizado. Por exemplo, qual o tipo de cobertura, qual é o tipo de material do revestimento. Então eu vou saber pelo catálogo do fabricante qual é o tipo de revestimento do punção. Só para não estender muito a conversa aqui, porque essa conversa, vocês viram pela infinidade de possibilidades, ela é longa. E avançando ainda, para tornar aquelas peças em conjuntos utilizáveis, você precisa inserir elementos funcionais nela. E o estude a ser soldado, ele agrega as mesmas variáveis que uma solda a ponto agrega num conjunto. Você tem que ter muito controle, equipamentos adequados para que você projete uma porta e ela continue lá onde você intentou que ela estivesse pela vida do veículo. Porém, quando você conforma um elemento funcional num conjunto, você sabe que ele vai ficar lá porque simplesmente você conformou e ele se abraçou àquela chapa, ou foi remanchado, por assim dizer, naquela chapa, ou foi ainda, ele furou a chapa que não tinha furo, por ser self-piercing, e se ancorou na chapa. E a partir daí você monta, faz as montagens necessárias, os torques são conhecidos. Por exemplo, nós fizemos aqui, para trazer para a nossa realidade no Brasil, 5 estações de inserção de porcas no painel frontal da antiga F250. Eles reestabeleceram a produção e precisavam que esses componentes fossem inseridos. Então a gente fez as 5 soluções e todas elas, porcas M4 e M6, foram colocadas no painel frontal. Basicamente ali o desafio era confortável, porque o aço a ser
Agarrado é um perfil, deixa eu ver se eu encontro aqui a porca. Era uma porca assim, basicamente assim. Ela vai se abraçar como que beliscando a chapa, punção e matriz adequados, para que isso possa ocorrer no processo em si. E, neste caso, para inserir materiais de mais alta resistência, a gente tem alguns problemas. Você precisa ter os controles todos, que a gente já falou. Né? Como eu vou ter certeza de que a conformação está ocorrendo? Majoritariamente controlando a força aplicada e controlando os componentes envolvidos. Monitorando essa força e esse curso, eu sei que se repetiu o que foi preconizado nos ensaios no laboratório. Alguma solução aqui para vocês terem uma ideia, é uma estação em que você insere diversos elementos funcionais num único ciclo. É um painel que entra, ao contrário da F250, que eram 5 estações, você insere um painel e o abastecimento dos componentes pode inclusive ser manual, se quiser diminuir o custo, ou automatizado, se você quiser que o elemento funcional seja disponibilizado no ponto de prensagem. Eu queria me deter com vocês nesta aplicação. Tem uma razão específica, porque se você tiver uma aplicação em pacote de baterias, você não vai querer que tenha vazamentos. Ela tem que ser liquid and gas proof. E a inserção por conformação de um estude vai te propiciar exatamente esta condição. Você tem uma linha de ancoramento nesse estude e garante que haja estanqueidade. Você não tem esse problema. Avançando aqui, eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto, mas a menina já levantou a placa aqui, ela, apesar de estar sorrindo, né? Essa estrutura aqui, ela é um ponto crucial na solução de inserção de elementos funcionais. Cada bowl deste vai lidar com um tipo de estude de acordo com o desenho, o design desse estude, peso e assim por diante. Isso não é novidade para muitos de vocês que trabalham com esse tipo de solução. Então, você tem que ter 2 ou 3, em alguns casos 4 bowls para trabalhar com elementos funcionais distintos. Como eu faço para inserir então em alumínio injetável, em char, ou inserir elementos funcionais em alumínio injetável e BHS? Eu vou mostrar para vocês uma evolução. Né? Esse é o estudo inicial, tal qual, componente tal qual, certo? Injetado, você tem diversos pontos de ruptura, de trincas, e depois você tem uma otimização do nosso conceito que a Tox desenvolveu, de aquecimento ideal do componente até chegar na condição ótima para conformar e chegar num aspecto que, mesmo se você for na cross-section, você vai ver que não há trinca. Se você for analisar aqui a parte de micrografias, não há trinca. E avançando um pouquinho mais com vocês, isso seria a inserção. Esse componente aqui ele apareceu hoje mais cedo, né, no estudo que foi mostrado aqui da Land Rover. As porcas, né, é um componente similar. As porcas, elas são inseridas também num conjunto de alumínio injetado, que é a inserção, toda ela controlada para garantir deslocamento e força aplicada. Para caminhar para o final, eu queria mostrar para vocês um outro desafio, a inserção de elementos funcionais e o clinching em BHS. Um conjunto BHS pega uma coluna aí com 1.500 MPa de resistência, e este mesmo princípio você vai aquecer localmente e vai deixar na temperatura ótima para poder fazer a conformação e criar um ancoramento entre essas duas chapas de alta resistência. Você tem todos os aspectos, né, da influência térmica, e você tem também todas as possibilidades que envolvem mais corrente, menos corrente, dentro do range para evitar os problemas da solda a ponto. Né? Você tem também, neste aspecto, as temperaturas ótimas estudadas. Isso aqui foi um range muito grande de temperaturas tentadas até chegar a esse número, e você tem um belo resultado em termos de cisalhamento e destacamento. E por fim, compartilhar com vocês a situação de inserção de elementos. Esse aqui é um BHS de 1500 MPa, e aqui você tem a seção de ancoramento do elemento funcional nessa chapa
por conta desse princípio Theta de aquecer idealmente ao ponto de conformar e depois você fazer a inserção e conformar esse elemento na peça. Agradeço muitíssimo a disposição de vocês de ficarem em pé e de gritar bem forte o seu nome. Eu agradeço também quem não olhou aí no celular. Obrigado pela tolerância. Tudo de bom. Eu vou ter que usar as suas palavras, não precisam ficar tímidos. Eu vejo uma mão ali. Um só de cada vez, por favor. Tudo bom, mano? Excelente apresentação, muito boa. Eu fiquei curioso com relação ao study. Você mostrou ele sendo aplicado em algumas situações, não ficou claro para mim qual a espessura mínima que eu posso aplicar ele. E até que tipo de material é possível ser utilizado. Sim. Basicamente, o study ele é dimensionado em função de torque, de ancoramento por torque ou por arrancamento, certo? Então, se eu tenho um furo, um pré-furo, por exemplo, eu faço um pescoço maior e conformo pelo outro lado. Se eu tenho um material de alta resistência e o stud precisa ser mais comprido, o ideal é que exista um pré-furo, sem dúvida. Mas porque senão você vai ter um material muito amplo para aquecer, ainda que seja possível, nos níveis hoje de controle de laser, você chegar à temperatura ideal para que depois você faça a inserção. Então, o limite de espessura, ele precisa ser estudado. Aqui o que nós vimos foi 1,5 no material de 1.500 MPa de resistência. Enquanto o pessoal fica ali ganhando coragem, eu vou te fazer uma pergunta que é assim, vocês viram pelo meu currículo que eu não sou um profissional de cozinha, né? E quando eu vejo algo que para mim parece uma nova tecnologia ou uma nova aplicação, enfim, eu fico pensando assim, onde mais a gente pode usar tudo isso, né? Então, você mostrou ali em relação à carroceria, mas se eu te pedisse para a gente sair da carroceria do veículo, onde mais você enxerga que a gente teria oportunidade desse tipo de aplicação? Bus Fuse, vocês conhecem esse conjunto. O clinching também, em função de aumentar a área de contato entre as chapas, pode ser utilizado para fluxo de energia elétrica. Isso já está em curso. Possivelmente o carro que você dirige hoje, a caixa de baterias tem um conjunto que é montado por clenching. Porque quando eu faço um parafusamento, um pré-furo, parafusamento, eu tenho uma área de contato. Quando eu faço um rebite, da mesma forma. Quando eu solto 2 chapas de cobre, por exemplo, eu tenho uma área de contato para que a energia flua. Mas quando eu tenho um clenching, eu tenho uma linha de contato 68% maior, diminuindo a resistividade por conta dos microcontatos. Quando eu faço a conformação, eu removo eventuais óxidos da superfície. Tá? Então eu crio uma interação de 2 materiais, ainda que seja, por exemplo, alumínio e cobre. Muito obrigada. Alguém mais que deu coragem? Opa! A comparação de uma junta soldada, pegar as mesmas espessuras, você pode escolher quaisquer que forem, de aço, e esse mesma junta feita com tox, qual é a comparação de resistência mecânica entre elas? Ensaio de resistência mecânica estático ou dinâmico? Estático. Estático. É possível afirmar hoje, com dados bastante recentes, que para um material de 1.300 MPa de resistência, o clinching vai representar uma correlação de 1,5 clinching para cada ponto de solda na corrente mínima. Em termos de esforço, nós temos 5 kN para destacar e 7,5 kN para cisalear um clinching em regime, um ensaio quase estático. Muito bom. Enquanto o pessoal pensa na próxima, eu tenho que fazer mais uma. Você mostrou aquelas peças todas soltas logo de início, não foi? Muito bem. Você está nos convencendo de que a gente está diante de uma metodologia, de uma tecnologia que funciona. E por que
as pessoas não vão correndo agora de volta para a fábrica e já fazem isso nos veículos que a gente tem aqui no Brasil. Eu fico sempre olhando, né? A gente tem que olhar para uma matriz, né, de prós e contras. O que a gente tem de dificuldade para implementar? Muito bem. O Nivus, que estava aqui embaixo ontem, fiquei muito feliz quando o Alisson abriu o capô, porque não fui eu que fui lá abrir. Seria, né, puxar muito a brasa para minha sardinha. Mas os reforços do capô, do hood, do tampa do cofre, como vocês preferirem chamar, eles são, inclusive da dobradiça, eles são unidos ao inner por meio de clenching, exatamente do jeito que a gente viu aqui. Então, diversos veículos têm componentes internos que são montados por clenching. Eu diria, eu corro o risco de falhar aqui, mas uns 90% das máquinas de levantamento de vidro, que hoje são mecânicas, no sentido de ter um motor, elas são montadas, os seus trilhos e brackets são montados por meio de clenching também. E o que falta para a gente usar mais? Nós temos tudo o que a gente precisa para usar mais. Eles estão aqui. Ele transferiu a pergunta. Temos mais uma pergunta. Boa tarde, Patrícia. Eu tenho uma pergunta que acho que vai complementar o que ela está perguntando. Eu tenho toques na empresa. O que eu vejo de sensibilidade é que se as chapas não estão totalmente planas e ajustadas entre si, a solda ponto é bem melhor, porque ela leva a chapa e ela se mantém. Ou eu tenho um processo de estampagem muito bom, ou eu tenho que ir para a solda ponto. Como é que você vê isso e o que eu posso fazer para resolver? A gente volta para o VAR, da nossa conversa de mais cedo, né? Porque o desafio de você ter um gap gigante, sujeitar com a pressão da servogun para fazer fluir a energia por meio de pontas de eletrodo, você faz a solda. Mas agora, essa que está acontecendo lá no veículo, dá para dizer que está ótima? Essa pergunta, você pode, sempre que faz um clenching, dizer sem titubear que foi bem feito. Porque caso contrário, o próprio equipamento e os sistemas de monitoramento do processo vão dizer que ele não foi bem feito. E o seu processo não avança com uma união que pode causar instabilidade ou reduzir a robustez do conjunto. Então, nós precisamos trabalhar em diversos aspectos com relação ao design, né, para não viajar tanto no design. Está tudo liberado para pensar. Mas quando você vai para a prática, considerar o VAR seria a melhor forma para que você diminua gaps. Nós não queremos gaps nem nos closures. Como poderíamos ter nos conjuntos? É um problema da fábrica que precisa ser atacado. Agora, se você não consegue fazer o clenching, ele vai te dizer que, se você tem a estrutura correta de monitoramento, ele vai te dizer que não ficou bem feito. E você pode atuar imediatamente para corrigir esse desvio. Obrigada, Vanderlei. Você vai estar disponível e quem tiver mais questões, por favor. Obrigado. À disposição mesmo.